Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui pela rede Vivax de televisão. E você já sabe, eu estou aguardando o teu comentário, o teu pedido, que assunto você quer que a gente traga aqui para melhorar a sua vida. Gente, hoje, eu sei que eu sempre trago pessoas incríveis, eu sei disso, né? Mas hoje eu estou com a honra de receber aqui o Daniel Arcoverde. E olha, o currículo dele é uma coisa de louco, a gente vai conversar sobre isso. Mas quem que é o Daniel? Ele nada mais é do que alguém que foi reconhecido pela revista Forbes. Sabe aquela revista, os Under 30, né? Aqueles que são empresários de sucesso antes dos 30 anos de idade? Pois é com essa pessoa que eu estou aqui hoje. Daniel, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, tá, em estar aqui com a gente. Eu vou ler um pedacinho aqui e depois você vai me contar mais, porque tem muita coisa. Eu acho que o mais importante aqui, se eu estiver errado, você me corrija, que você é sócio fundador e co-CEO da NetShowMe. Exatamente. Explica pra gente, primeiro de tudo, o que é NetShowMe, que eu não vou ler, eu prefiro que você explique. Bom, primeiro, obrigado pela introdução, pelo convite de estar aqui com você. Prazer enorme. A NetShowMe é uma empresa que eu fundei já há 11 anos. Comecei aos 24, estava largando o mercado financeiro para empreender. E o negócio se transformou ao longo do tempo. A gente já foi várias coisas, mas sempre no universo do streaming. O que a gente faz? Desde 2016, a gente entrou no mundo B2B. Ou seja, a gente vende para as empresas soluções de streaming para transmissões ao vivo, gerenciamento de vídeos, construção do que a gente brinca que é o Netflix corporativo. Que legal. E você começou isso muito antes da pandemia. Bem antes da pandemia. Uau, então você explodiu aí na pandemia, né? Sim, a pandemia foi a onda de lives, né? A gente fez... Até hoje a gente já fez mais de 20 mil operações de transmissão ao vivo. Caramba. E durante a pandemia foi um ano em que a gente quase quadruplicou de tamanho e principalmente puxado por lives. Uhum. Mas essa empresa, qual que é o intuito? Por que você montou uma empresa dessa, falando de streaming, em 2016? Onde é que você estava com a cabeça? Bom, primeira coisa, em 2012 eu estava na faculdade e eu trabalhava num fundo de investimento e eu estudava muito. Minha formação, a parte mais densa, foi muito em finanças, venture capital, private equity. Então eu olhava muito o mercado de investimento em empresas de capital fechado. E eu sempre gostei de inovação, tecnologia. E eu tive muitas influências na minha época de amigos da faculdade que estavam empreendendo. Então, eu vi do meu lado o amigo que fundou o primeiro crowdfunding do Brasil. Gente, do outro lado, que bacana. O amigo que fundou uma das primeiras plataformas de recrutamento e seleção, né, para fazer o gerenciamento de recrutamento e seleção. Isso me instigou a ir para a tech. Em 2012, não sei se você vai lembrar, o que estava acontecendo? Fibra ótica expandindo do litoral para o interior do Brasil. 4G estava chegando. E aí isso me fez tomar a decisão de largar o emprego para em 2013 começar a NetShowMe. Qual que era a visão? O que a gente viu naquela época? Com evolução de banda larga, a internet seria mais abundante, obviamente, e isso faria com que vídeo crescesse, porque vídeo demanda banda larga. O principal gargalo para o desenvolvimento de vídeo é ter uma boa infraestrutura de banda larga. E eu sempre gostei muito de música. Então a NetShowMe começou unindo uma paixão pessoal, que é a música, e a gente começou fazendo shows ao vivo de música pela internet. Então a gente montou um marketplace que os artistas entravam, criavam uma live, colocavam o preço do ingresso e eles transmitiam o show ao vivo, vendendo o ingresso e ganhando tips. Sabe o que tem no YouTube hoje, que é o Super Chat, que as pessoas dão dinheiro? Sim. A gente fazia aquilo em 2013. Caramba. Olha, eu vou te interromper porque eu acho que você trouxe tanto insight nessa pequena fala sua. Primeiro, você estava num ambiente adequado para crescimento. Né? E a gente fala muito aqui da importância da ambiência, de olha com quem você anda, onde você está. Segundo, você teve, muito novo, uma visão de tendência que pouquíssimas pessoas têm e que hoje é mandatório para quem quer empreender e ter sucesso fazendo o que decidir fazer. Então, de cara, você com 20 e poucos anos de idade já conseguiu dar uma de futurista, assim, super, né? De onde que você tirou essa visão de tendência? Quando eu olhava, na época, o que tinha de cases de internet, né? Tinha o case do Buscapé, que tinha sido a principal venda de empresa de tecnologia, e tinha muita coisa começando. Acho que o primeiro fundo famoso de capital de risco para investimento em startup veio para o Brasil em 2008 e começou a ganhar popularidade em 2012, mais ou menos. Então, isso olhava esse mercado que é meio nicho, era muito nichado, ninguém conhecia disso, mas eu estudava isso na faculdade. Tinha trilha de private equity que acabava olhando esses negócios. E em paralelo,
eu tinha um professor de finanças que ele obrigava os alunos a assinar o Valor Econômico impresso. Olha só. Então, todo dia chegava na minha casa o Valor impresso. Hoje em dia a gente nem toca no jornal. E aí teve um dia que eu tava no café da manhã olhando o jornal e eu vi uma notícia de que o Sean Parker, que foi o cara que criou o Napster, foi um dos primeiros investidores do Facebook, ele tinha investido numa empresa em Los Angeles que fazia streaming de shows pela internet. E aí quando eu vi a notícia, no contexto que eu tava, eu falei, opa, calma lá, eu adoro música, tech, vídeo, tem futuro. Eu juntei as pontas, levei pro Getulinho, que era o restaurante lá na GV que tinha, apresentei pro Rafa, que é meu sócio, falei, cara, olha isso aqui. Aí ele falou, pô, a gente precisa fazer isso, fazer alguma coisa parecida. E foi esse o start pra gente começar a ganhar um pouco de maturidade na ideia e tomar a decisão depois de empreender. Que legal. Agora eu vou pedir para você, como é que você se apresenta? Como é que eu me apresento? Olha, a gente acaba sempre trazendo a parte profissional para a apresentação, né? Então, eu acabo sendo muito associado à NetShowme. Então, eu sou o Daniel Arcoverde, cofundador, co-CEO da NetShowme. Mas mais do que isso, eu sou filho de funcionários públicos. Perdi minha mãe muito cedo. Nasci em São Paulo, morei em Recife um bom tempo com ela. Voltei para morar com meu pai, numa família enorme. Então, eu tenho 5 irmãos, comigo 6. Então, cresci num ambiente, numa casa com bastante gente, com família, e eu sou uma pessoa muito, um tanto sistemático às vezes, mas bastante curioso, bastante crítico nas ideias, tento trazer um pensamento próprio e articular as coisas. Então, isso é um pouco da minha essência, de quem sou eu, e tem um outro ponto que é das minhas paixões, que é tocar violão, tocar guitarra. Isso eu faço desde os 13 anos de idade, né? E eu comecei a empresa por conta disso, né? Por essa conexão da paixão pessoal com o negócio. Acabei, depois que eu comecei a empresa, eu me afastei um pouco da música, e eu trabalhava com artistas no começo, né? E hoje, olha que curiosidade, agora eu trabalho com empresas e eu voltei a me conectar com a música com empresários, né? Com executivos de grandes empresas. Então, hoje voltei a conectar com a minha paixão pessoal e isso faz muito bem. Acho que é um momento detox do cérebro, um momento de quase que uma meditação, né? Quando você está ali sozinho, tocando ou com a banda, você tem foco absoluto naquilo. Que história de banda é essa? Conta pra gente aqui. É curioso. Esse ano, digo 2024, eu fui para um evento que eu já fui acho que umas 4, 5 vezes, que é o South by Southwest, um evento de inovação e tecnologia lá no Texas. E lá, você chega no evento, a cidade inteira é tomada, tem um monte de shows de artistas de todos os tipos. Acontece em março. 2025 exatamente. Agora. E eu estava num dos eventos, né? Tem vários eventos que acontecem organizados por empresas brasileiras, por, enfim, as grandes de tecnologia que juntam os brasileiros lá. E eu acabei conectando com um amigo que eu já tinha conhecido ele há um tempão, num evento que a gente fez na NetShowme, mas tinha perdido contato. E a gente estava assistindo um show que estava acontecendo no evento, o pessoal tocando rock and roll super legal. Aí ele falou, Dani, o que você... Pô, eu toco batera. Eu falei, pô, eu toco guitarra, né? Ele falou, legal, vamos voltar pro Brasil? A gente marca para fazer um som. Eu falei, tá ok. Aí, 2 semanas depois que a gente voltou pro Brasil, ele me ligou e falou, tô em casa aqui, tem um estúdio em casa, convidei um pessoal, vamos fazer um som. Fui lá, a gente tocou, ele gostou. Falou, ó, quero te fazer um convite. Tem uma banda que surgiu no Experience Club, lá do Natal, em 2019, e a gente está precisando de um guitarrista. Uma banda formada por executivos C-levels de grandes empresas, e você tem todo o fit com a banda. Vamos fazer... Você topa ensaiar uma vez? Fui ensaiar com eles, foi super legal. A banda me abraçou, eu adorei todo mundo na banda, baita sonzeira, né? E aí acabei me juntando ao grupo, né? Então a gente ensaia... tenta ensaiar, é difícil casar a agenda. Isso que eu ia te perguntar agora. Esse é o maior problema. Então, às vezes, a gente ensaia de domingo, quando funciona, mas, em geral, a gente tenta guardar ali a cada 15 dias, uma quarta-feira, a gente ensaia de noite. A gente atrapalha todos os vizinhos do baterista lá, porque é no prédio, né, o estúdio dele, então acaba... a gente fica até tarde tocando. E a banda chama The Corporate. Né? Então, na verdade, a banda, além de ser um hobby, é um projeto social. Todo recurso que a gente arrecada, de patrocínio, de bilheteria, a gente faz a doação para instituições diversas que a banda apoia. Então, até hoje, a banda já conseguiu arrecadar mais de R$400 mil. Que bacana! E para 2025 agora, a gente tem vários projetos, vários shows que a gente vai
deve fazer aí ao longo do ano. Fala pra gente aqui, de repente nós vamos lá cobrir um show desses, hein? Boa, maravilha. Assim que tiver as agendas oficiais, aí eu mando para vocês. Muito legal, e a gente passa aqui pro pessoal. Você vê, a gente fala muito aqui de propósito, né? E você vê que quando você faz o que você gosta, é outra pegada, é outra história. E você conseguiu aliar, no início, uma paixão sua, montou uma grande empresa, que virou aí uma referência, agora voltou para o operacional da sua paixão, vamos dizer assim, está tocando. Sim. O que mais você está fazendo? Me conta. Não, olha, hoje o tempo ele é bastante consumido pela operação da empresa. 99% do meu tempo realmente ainda é dedicado à operação da NetShowme. A gente está numa fase muito interessante. A gente viveu um momento da pandemia em que teve uma explosão de transmissões ao vivo, que depois a gente sofreu, porque da mesma forma que cresceu muito, as transmissões caíram muito e entrou muita gente no mercado no ano seguinte. O mercado ele voltou, acho que o mercado ele se adaptou e já está maior do que era em 2019, mas a gente lançou alguns novos produtos, né? A gente está muito forte no que a gente brinca que é tipo um Netflix corporativo, né? Para as empresas lançarem a plataforma de educação, treinamento, gratuita, paga ou fechada para clientes, colaboradores. Você está fornecendo como se fosse marketplace para as empresas, é isso? Não, a gente é um SaaS, né? Um conceito de software como serviço. Então, explica um pouquinho isso, porque eu acho isso é um conceito que a gente traz pouco aqui. Eu acho muito legal o pessoal entender o que significa isso. Boa, basicamente, o SaaS, imagina que uma série de empresas precisam contratar software houses, montar times de engenharia para desenvolver um produto. Então, ao invés de construir do zero um produto, ter toda a manutenção, você paga um software, você paga pelo licenciamento de um software, como se fosse, por exemplo, um software de gestão financeira, um software, um CRM. O nosso é uma plataforma de gestão de conteúdo, né, onde a empresa pode fazer upload de vídeos, gerenciar todo o inventário de vídeo que ela não pode colocar numa rede social, por exemplo, coisas internas, coisas privadas, que precisam de segurança. E ela constrói toda uma experiência de distribuição personalizada, né, a gente fala que isso é o white label, né, então é totalmente com a identidade visual da empresa, e ela lança os produtos. Então a gente atende grandes bancos, farmacêuticas, então tem lá o Netflix da farmácia, o Netflix do banco, né, para educar, captar lead, captar audiência e alimentar o CRM para vender mais conta corrente, para vender mais produtos financeiros baseados no interesse daquela audiência que está consumindo um produto. Tem muitos clientes nossos que vendem assinatura, né? Então eles estão lá, ou melhor, vendem conteúdo por assinatura. As pessoas pagam para ter acesso ao inventário de conteúdo e tudo multiplataforma, está na mão, aplicativo, web, totalmente personalizado. Então a gente está por trás ali. Muita gente consome, inclusive, nosso produto, mas não sabe que é a gente, porque é toda a tecnologia por trás, né, do que está rolando, por exemplo, a Santander, a Grupo NC, a Pfizer, grandes marcas que usam a tecnologia por trás. Já trabalhei na Pfizer, olha que bacana. Eles têm lá o Infarmácia, que é uma plataforma de conteúdo para os farmacêuticos. Bacana. Daniel, me conta uma coisa. Do momento onde a Forbes te lançou, né? Ou te lançou, não, eu usei a palavra errada, mas te mostrou, vamos dizer assim, né? Quem você era. O que aconteceu na sua vida a partir daquele momento? Isso teve alguma importância? Eu queria que você falasse sobre isso, porque é algo que realmente o ego deve ser uma coisa muito bacana, você ser reconhecido por uma revista, uma entidade, né? A Forbes é uma entidade. Sim. Como é que mudou a sua vida e você? O que isso impactou na sua vida? Foi curioso. A gente recebeu esse reconhecimento em 2015. A gente tinha 2 anos de empresa, 2 anos e meio. O que aconteceu? O momento em que a gente saiu na matéria, a primeira coisa que é natural, as pessoas elas abrem muitas portas para você. Então isso é uma chancela que ajuda a abrir porta. Só que a gente sabe, e empreendendo, que o dia a dia é loucura. Você até no começo sente um pouco daquela síndrome do impostor. Você fala, eu tenho tanto problema, tem tanta coisa para resolver, tem tantos desafios, e eu estou na Forbes, né? Então isso também traz talvez um sentimento de autorresponsabilidade ainda maior. De falar, poxa, eu preciso, cheguei até aqui, eu vou conseguir fazer disso algo maior e ter sucesso e prosperar com esse ativo, com essa empresa, com esse negócio. Então acho que isso traz para si, trouxe no caso para mim, uma autorresponsabilidade ainda maior, que sempre foi grande, eu acho que eu sou muito crítico com isso. Segundo, abriu muitas portas, mas prêmio e reconhecimento não paga conta, não emite boleto, né? Então a gente não emite nota fiscal. Então a gente precisa, foco sempre, precisamos vender, né? Precisa estar na rua, precisa conectar com a operação, precisa ouvir o cliente, ouvir de novo, né? Acho que ouvir é o mais importante para você conseguir entender a mudança de comportamento e se adaptar, que foi o que a gente fez ao longo da vida, saindo dos shows
para o corporativo, depois passando pela essa experiência Netflix, e agora a gente está numa onda nova de live commerce, né, que tem um negócio brilhante acontecendo no mundo e a gente está bem posicionado aqui no Brasil. É impressionante como que isso tem dado resultado para as empresas, né? Eu fiquei impressionada quando eu vi o resultado da Boca Rosa, enfim, né, desse pessoal que está fazendo que é surreal, parece muito mais do que uma Magazine Luiza, por exemplo, de venda, né? Não, é surreal. O que acontece? Acho que muita gente fala, mas no Brasil ainda não funciona. Já funciona. Óbvio que na China, que é o mercado referência, ano passado, 2023, eu até estava hoje de manhã gravando um vídeo sobre isso, foram transacionados 4 trilhões de reais, né, convertendo em live commerce. Uau. Então já é um movimento muito grande que acontece lá, né? Já é massivo, todo mundo já faz. Tem shopping centers na China que não tem gente presencial. As lojas existem para poder ter gente fazendo live commerce, 1% das vendas é presencial, 99% remoto. No Brasil, ainda é um movimento muito social media, né? Você vê as grandes influenciadoras fazendo, tem resultado. Mas onde que está a grande sacada na minha visão? Acho que o TikTok, Kawaii, alguns players ainda estão... O TikTok nem entrou no Brasil ainda com o Shop, né? Que vai acontecer isso no momento, acho que 2025, 2026. Então, dando a possibilidade da pessoa comprar direto na plataforma com cartão cadastrado, eles já estão integrados com as plataformas de e-commerce. A Kawaii já faz isso, atende um público mais C e D, mas já acontece venda por lá. Instagram está um pouco mais devagar. E o Marketplace, que está dominando, né, as vendas no Brasil e cada vez mais com eficiência operacional, vai ter o grande competidor sendo as redes sociais. Então, esse movimento vai crescer e o live commerce vai explodir quando principalmente o TikTok entrar com esse modelo completo aqui dentro do Brasil. E onde que a gente está olhando? Que daí foi o pulo do gato ali que a gente entendeu no mercado. Todo mundo olha para a venda para o cliente final. A gente começou a fazer live commerce da venda para o varejista, para o distribuidor, para o revendedor. Então não é o B2C, é o B2B. Quando a gente pegou grandes marcas farmacêuticas, bens de consumo, tudo, começou a fazer live para o revendedor. Então ele fazendo a transmissão, vendendo em lote, e aí começou a ter um resultado absurdo. Você vê marcas vendendo milhões de reais em minutos, em 40 minutos, em 1 hora, ampliando a rede de sellers que vão vender o produto dele, aumentando a exposição do produto dele na ponta, e é surreal. É um negócio que a gente mirou no B2C, a gente viu um mercado enorme e inexplorado no B2B. Vamos explicar, porque isso é um negócio super interessante e eu acho que pode ficar confuso para quem está nos acompanhando, né? Primeiro, gente, Marketplace, Mercado Livre, Amazon, Magalu, né? Isso Sim. É o que é? Você vende um monte de coisa ali, vamos só falar assim. Vocês estão trabalhando como Marketplace para grandes marcas, para empresas. Só para explicar um pouquinho mais de forma mais... Vamos lá, o Marketplace, só para eles Magalu, Mercado Livre, essa turma. Eles têm... Pega um Mercado Livre, você compra um negócio e chega na sua casa no mesmo dia. Exatamente. Então, eles logística é incrível, né? As vendas do varejo, elas vão ser multicanais, só que o mercado, os marketplaces vão dominar vão ter um share cada vez maior das vendas totais. E isso vai competir diretamente com as redes sociais, porque as redes sociais, quando entrarem com a compra, o algoritmo de recomendação é surreal. Então, as vendas B2C, as vendas para o cliente final, elas consumidor, vão... né? Você aí que vai comprar. Exatamente. A pessoa que vai comprar, ela vai ficar muito concentrada no marketplace e na rede social. Potencialmente, o maior competidor do Mercado Livre vai ser o TikTok. Vai ser o TikTok, exatamente. Né? Mas aqui que a gente viu, tem muita oportunidade de negócio aqui. Dá para você criar igual esses shoppings da China para as pessoas fazerem live. Dá para criar operação de mini estúdios para alugar para as pessoas. Dá para treinar influenciador. Tem um monte de coisa que dá para fazer nesse mercado. Vai abrir um monte de oportunidade de negócio. Então, quem quer empreender aí, tem negócio para fazer no live commerce. A gente, como software, né, nosso DNA é tecnologia. A gente sabe fazer SaaS, né, software como serviço para licenciar. A gente tem uma plataforminha que a pessoa cria uma live, ela cadastra os produtos, e você pode comprar direto na live. Não é na rede social, é no link da live que a empresa criou. Entendi. E aí a gente começou mirando na venda, sei lá, pega uma loja que vende cosméticos, vender para o cliente final. Legal, só que isso vai dominar na rede social. E onde que a gente achou uma grande oportunidade? No mercado B2B. Ou seja, vender para as empresas, que são marcas que têm produtos, que vão vender para os revendedores. Vamos dar um exemplo só para o pessoal entender. Avon, por exemplo, que é uma marca... Pega um exemplo seu. Exemplo real. O Boticário. O Boticário, ele tem a operação de e-commerce, ele tem a operação da rede franqueada, mas ele também tem uma operação do B2B. Então, ele vende para farmácias, ele vende para as franquias, ele vende para outros revendedores. Então, ao invés de fazer só o live commerce para o cliente final, que eles fazem com a gente, eles também fazem para quem vai comprar em grande quantidade. E isso é
é incrível, porque normalmente a operação do B2B, o sistema que eles usam sempre está desatualizado, não falando especificamente de Boticário, mas a maioria das empresas. E quando eles fazem a live, eles aumentam todas as lives. São milhões transacionados, aumenta a presença de novos produtos que eles não vendiam em alguns sellers, porque o seller vai lá comprar, ele olha e fala, poxa, eu quero comprar o produto A. Só que tem um produto B ali com uma oferta super legal que ele nunca vendeu. Aí ele compra um monte de lote daquilo e isso faz com que os resultados sejam impressionantes. Então, gente, olha essa quantidade de conhecimento de business que o Daniel está trazendo. Então, você que está aí, que está querendo empreender, como ele falou, fica atento. E, ó, não entendeu alguma coisa? Dá um Google, ok? Dá um Google, pergunta para a inteligência artificial que vai saber, né? Me conta um pouquinho, Daniel. Beleza, você está evoluindo a tua empresa para esse lado. E depois? Como você, já deu para perceber que você é um grande visionário, qual que é teu próximo passo em termos da sua vida? Você é muito novo. O que você pretende? O que está de sonho assim para frente? Olha, quando a gente começa a empreender, a gente tem que tomar uma decisão no começo, que estou fazendo essa empresa como um lifestyle, né? Ou seja, uma empresa que eu vou colher dividendos, eu vou crescer, eu vou tocar isso e vai ser um dos meus ativos, ou o ativo em que eu vou trabalhar como executivo, ou se eu vou entrar numa trilha de capital de risco, de venture capital, né? Então, quando a gente começou a NetHome, a gente claramente foi pelo lado do venture capital. Então, a gente captou dinheiro com investidores. No momento que a gente entra nessa trilha, necessariamente, eu tenho que a gente brinca, o endgame, né? O ponto final ali. Onde que qual que é o ponto final? Abrir capital ou vender para o estratégico? Porque eu preciso dar liquidez para meus investidores. Entendi. Então, o ciclo do meu negócio é um ciclo que em algum momento a gente deve entrar em um desses dois pontos, né? Abrir capital, vender a empresa para um estratégico, porque exatamente tem fundos que têm prazo, tem toda uma dinâmica por trás do mundo do venture capital, né? Que são esses fundos que investem em startups, eles precisam, os fundos são gestoras de recursos que precisam pagar os investidores do fundo. Né? Então tem essa dinâmica e a gente captou dinheiro com investidores anjo, com aceleradoras, com fundos de venture capital, e isso faz com que a gente tenha que ter esse ponto de chegada, né? E aí, no momento em que esse ciclo concretizar, né, a minha visão é de duas. Eu não vou conseguir ficar parado. Então, provavelmente eu vou empreender de novo. E uma das coisas que eu gosto muito de conhecer gente boa, de apoiar pessoas. Hoje, mesmo ainda empreendendo, eu ajudo muitos amigos, pessoas que vêm falar comigo pedindo mentoria, pedindo para abrir a visão em relação ao negócio dela. Então, em algum momento, eu penso em entrar, virar o lado da mesa, virar VC, virar Venture Capital, seja como anjo, seja com algum veículo estruturado. Eu gosto muito dessa visão de fundo, da minha formação, onde eu tenho meu conhecimento também. Então, eu imagino acontecer isso ou empreender em outro negócio, tech, outra coisa. Mas sempre com tech, é a sua paixão ainda. É que hoje em dia é difícil não empreender com tech, né? É verdade, porque é verdade. Mesmo uma empresa de economia real acaba entrando muito e tem que ter tech para ganhar competitividade. Então, né, e agora com inteligência artificial isso vai para um outro patamar, é uma transformação exponencial na necessidade de ter tech no negócio. E o Daniel Pessoa? O que o Daniel Pessoa está pensando para a vida? Pergunta profunda, reflexiva. Olha, eu gosto de movimento, eu gosto de estar vendo coisas novas, aprendendo, evoluindo. Então, eu tenho alguns pilares que eu respeito muito e que eu entendi que isso é o que me faz bem. Primeiro, saúde. Então, assim, eu sou ultra mega disciplinado com alimentação, com exercícios físicos. Então, esse é um tipo de coisa que me faz bem. Então, um dos meus sonhos é ter mais tempo para fazer mais esportes. Né? Então, talvez no momento fim de ciclo, né, eu conseguir liberar para fazer mais e mais coisas que me fazem bem. Música, acho que hoje eu me envolvo com o pessoal da The Corporates, mas pela agenda é muito difícil de ter uma dedicação tão no tamanho do que eu gostaria. Né? Então, eu imagino também poder investir mais, poder ter mais tempo para, enfim, comprar minhas guitarras e brincar com efeitos e realmente viver isso mais ativo. Família, né? Ainda não tenho filhos, em algum momento tenho um cachorrinho, um galguinho, mas enfim, acho que tenho essa vontade de construir família. Então, tá na hora já, acho que as coisas já estão acontecendo e mais cedo ou mais tarde não tem nenhum impeditivo para nada disso que eu falei. Eu acho que é mais... É só um timing É só o mesmo, né? timing, não precisa, igual eu falei, talvez
fechar o ciclo. Acho que as coisas começam a acontecer já tudo naturalmente, em paralelo, à medida que a gente ganha maturidade, ganha consciência das coisas enfim, a vida vai passando. E vai também tendo mais recursos, né? Porque Exatamente. você vai trabalhando, vai ser recurso para você poder sair um pouco do operacional e viver também o que você falou que você quer, né? Exatamente. Para a gente finalizar esse bloco, fala um pouquinho da sua experiência de estudo, a gente estava conversando antes aqui, fora do Brasil. E o quanto isso foi importante para você, se é que foi, enfim, o que que trouxe? Legal. Ó, eu fiz administração na GV aqui em São Paulo. A primeira experiência que eu tive fora do Brasil foi 1 ano depois que eu entrei na GV, eu fiz um curso de 30 dias na HEC Montreal, uma faculdade, é um curso sobre inovação. Uhum. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de crowdfunding, foi nesse curso. E o que foi muito legal, a primeira experiência internacional, eu estava com vários amigos da GV, ou pessoas que ainda não eram meus amigos, que viraram, e uma dessas pessoas foi o meu sócio, que fundou a empresa comigo. Então eu conectei com o Rafa nessa viagem. A gente tinha entrado na GV no mesmo semestre, só que era de salas diferentes. Então esse tipo de experiência, ele faz com que você se conecte de um jeito mais profundo com as pessoas que estão vivenciando aquilo com você e abrem oportunidades. Então para mim foi abrir minha cabeça em relação à inovação e me conectou com o meu sócio, que eu estou junto aí há 11 anos empreendendo. Segunda experiência internacional que eu tive acadêmica foi já no final da faculdade. A gente tinha a possibilidade de fazer intercâmbio via a GV. E eu fui estudar em Maastricht, né? Tem uma universidade muito legal, uma faculdade internacional, chamada Maastricht University. E eu fiz na Holanda. Fica bem na pontinha ali, né? A Holanda ela tem uma pontinha que fica entre a Bélgica lá, né? e a Alemanha, né? Então eu morava na cidade que eu estava 15 minutos de bicicleta de uma cidadezinha pequenina na Bélgica, 20 minutos de trem de Aachen, que é o centro ali para ir para qualquer lugar da Europa, e 40 minutos de ônibus da Alemanha. Então era muito... Na faculdade só não tinha holandês, tinha gente de todo quanto é canto do mundo, muito alemão, e foi incrível, porque foi um momento em que realmente um período maior, fiquei 6 meses lá, eu conheci muitas culturas diferentes, eu tive a oportunidade de estudar num formato que eu nunca tinha estudado, que é o tal do PBL. Então as aulas lá não eram o professor falando, os alunos ouvindo. Na verdade não, tinha um tutor e tinham 14 alunos na sala, para uma mesa em forma de U. Como que era a aula? O aluno tinha que chegar, o tutor ele só facilitava a dinâmica e os alunos que tinham que apresentar a matéria do que estava lá no cronograma. Então a gente tinha que estudar antes, não tinha como chegar na aula sem saber, porque você ia ter que falar e apresentar todas as aulas. Então era um momento em que eu estava numa mesa com 14 pessoas, tinha gente do Marrocos, gente da Alemanha, da Itália, e aí todo mundo trocando experiência. Isso era muito rico, me tirou do conforto ali, eu tinha que realmente estar atento para mim, para poder estar no mesmo nível com a turma lá, e aproveitei para viajar muito, né? Porque eu tinha aula de segunda a quinta. Aí eu tinha sexta, sábado, domingo livre, e aí eu viajei a Europa inteira nessa época, conheci vários países, conheci um monte de gente, então foi muito bom. Que legal. E me conta uma coisa, tirando essas experiências, você voltando para cá, o que você usou de toda essa vivência que você teve no seu negócio, na sua vida? O que você acha que você mais usou? Tirando os contatos, o networking, etc. Mas o que você acha que você mais usou? O que eu mais usei? Olha, acho que você falou, os contatos são óbvios ali. Eu conheci, inclusive, no intercâmbio, um amigo meu que começou a escrever um blog sobre crowdfunding, que foi o cara que fundou o Catarse, que foi minha grande inspiração, acho que, para ver tech acontecendo. Então, eu estava muito perto dele e ele antecipou a volta para o Brasil para fazer o Catarse. Então, acho que isso mexeu muito na minha cabeça em ver que era viável, que era possível, que mesmo eu sendo um administrador de empresas, que não entendia nada de tech, eu não precisava entender de tech, eu precisava juntar recursos, juntar pessoas, juntar o que era necessário para fazer aquilo acontecer. Então, acho que entender o meu papel como administrador e não necessariamente como ter que codar. Especialista, né? Especialista, acho que isso me trouxe, me expandiu a consciência ali para entender o meu papel como gestor e que dava para fazer as coisas articulando e mobilizando pessoas ao invés de ter que fazer tudo por conta própria. Porque eu acho que isso é um bloqueio que muita gente tem. Com certeza. Pô, preciso fazer um negócio de tech, mas eu não entendo. Mas você não precisa entender. Você precisa trazer pessoas, construir uma visão, um sonho e juntar as pessoas e engajar naquilo. Então, acho que o intercâmbio ele me trouxe foi um momento muito bom na minha vida. Minha cabeça estava muito boa, eu não estava vivendo a pressão do dia a dia, as preocupações, eu estava vendo coisa nova, eu estava com a cabeça... E estava muito aberto já, né? Muito aberto. Então, isso me trouxe uma tranquilidade ali para ver o mundo de um jeito mais
mais leve, né, e conseguir expandir minha consciência em relação a isso, meu papel como gestor. É legal. Bom, pessoal, vocês estão vendo o tanto que a gente vai aprender ainda aqui hoje. Nós voltamos daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Renascemos como a Fênix, fortes e determinados. Somos a voz da nova geração e o legado da antiga. Nossa luz guia os apaixonados por TV, compartilhando histórias inspiradoras a qualquer hora do dia. Aqui, todo mundo é bem-vindo. Nossa programação reflete as riquezas das diferenças humanas e nos preocupamos com o planeta. Cada programa celebra o potencial ilimitado de cada um e honra histórias que unem gerações. Seja no celular, no tablet ou na sua TV Banda KU, oferecemos conteúdos que geram valores e memórias preciosas. Somos parte da sua família, presentes em cada momento, e estamos aqui todos os dias, 24 horas para entreter e inspirar. Nosso compromisso é ser mais que uma emissora de TV, uma plataforma de conhecimento. E juntos, através de nossas redes, criaremos memórias e inspiraremos o futuro. Bem-vindo ao nosso canal Vivax, seu novo espaço. Estamos de volta com o programa Domitor, aqui pela Rede Vivax de televisão. E nós estamos com o Daniel Arcoverde, que você já viu no nosso módulo anterior, que potência que é esse grande empresário, esse jovem grande empresário. A gente agora vai para o módulo do jogo, mas antes da gente começar a jogar, eu quero entender de onde é que vem esse nome, Arcoverde. Você falou que tem uma história bacana, conta pra gente. Tem uma história. Arcoverde é o nome de uma cidade no interior de Pernambuco. E essa cidade... Curiosamente, né, tem um livro que tem a história da família e eu sou da 19ª geração da família. Então, como é que começou tudo isso? Vocês lembram da Capitanias Hereditárias? Sim. Pois bem, o Jerônimo de Albuquerque, ele era cunhado do Duarte Coelho e ele se apaixonou pela filha do cacique da tribo Arcoverde. Gente, olha a história. E é quase Iracema o negócio. Aí ele fugiu com a filha do cacique e começou a família Arcoverde. Então, tem a árvore genealógica da família desde o Jerônimo de Albuquerque até, achei lá minha avó, né? E, enfim, eu fico na 19ª geração. Então, tem vários aí. O Cardeal Arcoverde, tem o Murilo Gun também, é um cara que está na árvore. Tem muita gente aí que acaba a família Albuquerque, Cavalcante, Arcoverde, está todo mundo meio que no mesmo bolo ali. Então, curioso, minha mãe é de Pernambuco. De Arco Verde, inclusive, e eu tenho família lá, em Recife, que mora até hoje. Então essa é a história, de um jeito resumido aí da família. Você tem história até no nome, né? É. Bom, Daniel, agora nós vamos partir para o jogo, para o Dômito, né? E como eu comentei com você, a gente vai embaralhar as cartas aqui. Vamos lá. Gente, o Daniel escolheu ser funcionário, diz ele que quer fazer o caminho inverso. Então, eu vou de empresário, né? Eu vou tirar umas cartas de habilidades aqui. Vamos lá. 4 aqui para você, vou pegar 4 para mim, 4, mais 2 e mais 2, pronto. Bom, essas cartas são as cartas das habilidades, como eu comentei para você, né? Posso virar aqui Pode, todos, né? Não tem nada de segredo, é tudo tranquilo. E a gente vai, para a gente jogar, a gente vai começar vendo qual que é o nosso objetivo individual, o que você tem que coletar. Aqui tem essa laranjinha, se você puder tirar, pegar? Pode. Família e amigos. Acumular 50 pontos de conquistas. Você vai ter que... O seu objetivo no jogo, que se a gente fosse pontuar, é para o pilar de conquistas, tá? Você vai ver como é que... Agora você tira uma para mim, por favor? Pode deixar do lado. Opa. Vamos ver. Ó, e o meu também é de conquista. O meu é de milhões, viu? Você quer conquistar amigos e eu quero conquistar milhões. Ó. Então, nós dois estamos tendo que pontuar conquistas. Vamos ver qual é o objetivo coletivo, que é o objetivo do jogo em si. Pode escolher uma carta. Livre docência.
Deve ser conhecimento o objetivo. Então qual que é a jogada, né? A gente precisa, o jogo não é competição. Então, se a gente fosse pontuar, a gente teria que buscar conquista, cada um de nós, e conhecimento para poder vencer o jogo também. Não basta você ter os seus pontos. Você tem que ter os pontos de todo o tabuleiro que precisa. Então, é um colaborativo. Tá? Perfeito. Beleza? Beleza. Então, vamos lá? Pode começar aí jogando os dados. Você pode andar do jeito que você quiser no tabuleiro. Tá, então o que eu tirar de dados aqui, Isso. ó, 6. Pode sair com o seu peãozinho para onde você quiser. Pro meio aqui. Onde que você está aí? Qual a sigla? F1. Então, você é funcionário de startup, início de carreira. Toma seu case. Posso ler para você Pode, aqui? por favor. Seu chefe deixou você responsável pela festa de fim de ano da empresa. Porém, o orçamento é apertado, já estamos em novembro e as preferências de lazer de cada membro do time são antagônicas. Qual habilidade que você tem que usar para resolver esse problema? Dentro do que eu comentei com você, né? Do distanciamento, da criatividade, foco, agilidade na decisão e adaptabilidade. Olha, dá para usar vários aqui, mas eu vou pegar dessa vez o jogo de cintura. Tá. Que a pontuação maior é adaptabilidade, né? Deve ser. Tem empate aqui entre criatividade e adaptabilidade. Boa, porque realmente é o que você vai precisar. Exatamente. Pode afastar a carta, você já usou, beleza? Tira também, por favor, agora sou eu. Vamos ver. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou numa empresa iniciando. Você pode pegar uma para mim? Você foi funcionário de startup e eu estou com uma startup, ó. Você está se apaixonando por alguém que começou a trabalhar na sua startup. Meu Deus. E agora? Bom, o que eu tenho que usar aqui? Olha, essa nunca saiu, hein? Essa nunca tinha Difícil saído. essa, hein? Eu vou ter que... Acho que eu vou usar distanciamento, que eu preciso entender se vale a pena botar tudo a perder, se isso aqui... enfim, dá mais... Eu não sou... Na minha idade fica um negócio complicado. Na minha idade eu vou muito pro racional. Se eu fosse mais jovem, talvez, né? Então eu vou pro distanciamento. Deixa eu ver o que eu tenho... Qual carta que eu tenho um ponto maior? A carta que eu mais tenho de distanciamento é a Total Flex, que me dá distanciamento, criatividade e adaptabilidade. Vai precisar bastante. Bom, essa me pegou de surpresa aqui mesmo. Beleza. Vamos ver como é que tá o mundo? Tira uma carta de caos, por favor. Salto na evolução tecnológica global. Tem quantos? A gente ganha ou a gente perde? Como é que tá aí? O resultado dos níveis de todos os jogadores aumenta em 2 pontos. Então, não, a gente não faz nada. gente aumentaria a pontuação, Perfeito. tá? E tecnologia é com você mesmo, né? Então, vamos seguir? Vamos lá. Opa, 6, 3, 9. 9. Opa, vai crescer. F5. Nossa, já tá em final de carreira. Sucessão. F5, vamos lá. Como o desempenho da empresa em que você trabalha está em declínio, sua posição está ameaçada. Quais são suas alternativas? Olha, isso é uma coisa interessante, ainda mais para você no estágio que você está. Como é que você enxerga isso antes de você escolher a carta? Olha, sou funcionário de uma empresa que está em declínio e eu quero... quais são as minhas... A posição está ameaçada. Quais são as alternativas? Acho que muita gente, quando está dentro de uma companhia, uma empresa pequena, média, fica muito dentro de uma caixinha ali, né? E normalmente a cabeça do outro lado da mesa, né, quem está olhando o negócio, ele quer resolver problema. Ele quer ganhar eficiência operacional, ele quer que o negócio sobreviva. Então, é importante entender, como funcionário, se o que eu faço e meu conhecimento ele é essencial e o que eu posso fazer a mais se eu quiser manter naquela empresa para poder realmente ajudar a companhia nesse momento de dificuldade, ou se entender que não faz sentido, que eu sou realmente algo, que meu papel ele tem um impacto que não tem alta relevância e eu não tenho tempo nem disposição para ganhar aquilo, talvez já me movimentar. Então é importante não só ficar com aquela visão
de que, eu vou melhorar, eu vou ser e tal, mas ter clareza para tomar uma decisão. Porque também não tomar uma decisão é uma decisão de ficar lá e ser desligado possivelmente no futuro. Esse é um ponto interessante, porque você, enquanto CEO de uma empresa, você tem uma visão diferente do que quem realmente é funcionário. Então, é muito interessante você trazer esse ponto de vista para a pessoa entender que, cara, se você acha que você é descartável, você será descartável. Exatamente. Né? A gente sabe, a gente sente isso. Se eu não estou agregando mais nada, opa, fica esperto e saia antes que seja saído, né? Exatamente. Então, acho que o maior desafio para o colaborador e para o empresário é garantir contexto. Porque se você tem clareza das suas atividades, muitas vezes as pessoas elas acham que elas fazem horrores e estão entregando um monte, só que dentro do contexto dela. Se ela ampliar o contexto para entender o todo, e se ela tiver essa abertura, obviamente, com as lideranças, ela consegue expandir a cabeça dela e falar, opa, talvez o que eu estou achando que eu estou fazendo muito não tem tanto impacto. O que é importante não é fazer, é o resultado. Isso é muito interessante, porque ninguém abordou esse ponto ainda. E eu acho que vale você explicar um pouquinho, porque como é que um funcionário, vamos pegar um funcionário de média gerência, um gerente que tem um diretor acima, enfim, que está no operacional com um pouquinho de estratégia, como é que ele pode entender melhor esse contexto? Como é que um gerente seu pode entender melhor esse contexto? Tem um negócio que eu falo muito, eu vejo bastante gente reclamando do trabalho, reclamando do chefe, e eu vejo que toda aquela argumentação, aquela reclamação é baseada numa visão que foi construída na cabeça da pessoa. Porque a pessoa não conversa porque tem medo, porque tem algum tipo de bloqueio com as lideranças e com os pares. Então, o primeiro ponto, tem culturas que não dão essa abertura mesmo. Então, se você está numa cultura que você não consegue ter abertura para falar da realidade e sua liderança não te abre a porta para falar sobre a realidade, assim, tenta buscar isso, que é o primeiro passo. Se não der, talvez você esteja na cultura errada. Então, você vai estar sempre com medo, sempre com ansiedade, construindo os monstrinhos mentais, né? E você não consegue agir e fica ansioso. Agora, se você está num ambiente que te permite dar abertura, o melhor jeito de conseguir ter esse contexto para expandir a consciência são rituais de conversa. Você precisa conversar com as lideranças de um jeito consistente, né? O que o mercado chama de one-on-one. Então é importante ter esse tipo de ritual, e mais do que ter o ritual por si, é ter o ritual de uma forma aberta de verdade, com que as pessoas tenham espaço para falar o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, e assim todo mundo consegue calibrar melhor as expectativas. Né? Eu brinco que tem um livro que chama As 3 Leis do Desempenho. Eles falam o seguinte, que as pessoas elas reagem, elas performam com base na forma como elas enxergam uma determinada situação. Então, se você enxerga uma situação de um jeito negativo, você vai reagir de uma forma negativa. Só que, às vezes, aquilo, se você conversar com outra pessoa, e ela te dá contexto, você pode enxergar de um jeito como uma oportunidade, de outra forma. Então, como é que você muda a percepção de situação? Por meio da linguagem. E a linguagem é comunicação. Então, volta na comunicação. Liderança e liderado precisam se falar, precisam dar contexto, precisam expandir ali a percepção da situação para que a pessoa ela reaja da melhor forma e performe. Perfeito. Né? E isso, hoje em dia, é um grande problema, né? Mesmo porque grande desafio. Você tem gerações diferentes que entendem as coisas de forma diferente e o líder é um só. E ele tem que ter a habilidade de falar com todos, né? Para que todos entendam, né? Exatamente. Não é fácil, às vezes a comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Então é difícil de calibrar a comunicação, às vezes você tem medo de falar uma coisa como ela é, para não gerar medo na pessoa, porque às vezes a situação é crítica, é complicada e talvez gere uma percepção contrária do que você gostaria. Então tem que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo é importante ser franco, ser claro, a gente preza muito por isso na NetShowMe, que é o pilar de transparência. Né? Então, como que você estimula isso? Dando abertura para as pessoas falarem, criando rituais em que as pessoas compartilham erro, tudo isso fortalece confiança e dá espaço para abertura e transparência na relação. Você comentou isso e eu me lembrei de um episódio, depois você tem que resolver essa questão. Vou ter que resolver, né? Que a gente fez um treinamento com esse jogo e a equipe, cada mesa era uma equipe com um líder, e esse líder ficava de fora. Então a gente tinha não eram essas situações, a gente tinha um briefing diferente, mas o mais interessante foi depois o feedback do líder, que ele conheceu melhor os liderados, como eles reagiam às questões do jogo. Então, rixas de um e outro ele percebeu, entraves de um... Então, foi assim, como é que, por exemplo, uma gamificação
melhorou esse conhecimento da equipe e que melhora a comunicação como um todo, lógico, né? Exatamente. Por isso que é importante ter momentos fora do trabalho com as pessoas, para você conhecer o indivíduo e não só ficar... E isso tá mais difícil com o home office, porque você fica o dia inteiro, só entra na call, na reunião para falar sobre trabalho, e é difícil gerar esses assuntos que não são de trabalho para conhecer a pessoa. Ainda mais ali pela tela, é verdade. Mas e aí, como é que você resolve essa situação, já que você é o craque nisso aí? Vamos tá lá. Fácil. Para resolver isso daqui, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso ter... Deixa eu ver como é que tem aqui os distanciamento, criatividade, foco, agilidade, decisão. Cara, eu acho que ela tem a ver com agilidade de decisão. Por quê? Porque você precisa ter volta no autoconhecimento, você precisa entender o seu papel, você precisa entender se você tem impacto naquele negócio, para você saber se você... se é o momento de brilhar e de assumir a responsabilidade, ou se é o momento de falar, cara, talvez eu seja um peso aqui dentro e eu vou para uma próxima. Então eu vou no foco. Tá, legal. Muito traz interessante. Esse ponto aqui. Pode tirar a carta, vamos lá, 5. Eu tô aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tô aqui na empresa, minha startup cresceu um pouquinho, vamos ver. Ó, sua empresa está crescendo, mas os funcionários estão insatisfeitos. Você não sabe as causas da insatisfação. Perigo, perigo à vista, né? Assim, para mim, eu tenho que ter agilidade total aqui para resolver isso. Eu não vou nem pensar duas vezes, eu tenho ágil, preciso aqui. É uma agilidade de decisão, foco e adaptabilidade ao mesmo tempo. Vou Excelente. nessa daqui, porque... né? E o mundo aí, como é que tá? Vamos ver. O mundo, crise financeira nacional. A gente O não resultado conhece diminui. isso. 2 pontos. Então, bateu, né? A gente aumentou e a gente perdeu, nós estamos, o mundo até agora não nos afetou. Tá no 0 a 0 ali, né? 6, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É F3. F3. Mas você saiu da empresa, tá aqui, ó. Esse daí, né? Saiu da empresa e foi para outra. Vamos lá. A empresa em que trabalha começou uma fusão com outra empresa no ramo. Mudanças nas chefias e na estrutura organizacional estão em curso. Cada área da empresa tenta provar ser mais indispensável do que as outras. E agora? E agora? Então, cara, eu acho que tem uma visão aqui, é o seguinte. Eu não sei qual área que eu sou, né? Mas tem áreas dentro da empresa que você vai ter, naturalmente, você vai ter uma sobreposição de funções. Então, todo o processo de fusão e aquisição, ele tem um grande objetivo de gerar sinergia, né? Então, primeiro fazer essa análise, entender se eu estou num momento ali numa área de sobreposição, e se tiver sobreposição, pode ser que a minha empresa prevaleça. E aí vale a pena entender como é que foi o processo de fusão. Se é um processo em que qual que a empresa tem mais stake, qual que é a cultura que deve prevalecer. Se tinha alguma com fragilidade, se tinha outra que estava mais forte, que provavelmente a que estava mais forte. Se não foi, se foi hostil, se não foi. Então a cultura mais forte talvez prevaleça e o time da cultura mais forte talvez prevaleça. Então esse é o primeiro ponto. Caso não vá prevalecer, eu entender que aquela área que eu estou vai ser desligada, eu precisaria me movimentar. Por outro lado, todo o processo de fusão gera um monte de problema. Nunca é trivial, sempre dá trabalho, o processo de integração é longo e quando você tem problema e trabalha, surgem oportunidades, né? Então pode ser uma grande oportunidade de eu alavancar minha carreira aqui dentro. Então eu preciso ter uma visão crítica, eu preciso tentar fazer essa leitura e percorrer um caminho aí que eu consiga me alavancar, ou se realmente a cultura mais forte está entrando e vai ter um corte, eu talvez você vai ter que ter visão para construir cenários, né? Criatividade, adaptabilidade, distanciamento agilidade, aí, talvez. Eu iria no adaptabilidade aqui, que acho que junta... Opa, calma lá. Isso, junta aqui alta adaptabilidade com criatividade e distanciamento. Pô, excelente. Quem sou eu para falar excelente para você? Mas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou crescendo devagarinho, já fui para aqui, ó, maturidade. Seus funcionários já estão bem treinados e são capazes de assumir quase todas as tarefas da empresa. Mas você ainda centraliza a maioria das tarefas. Muito comum, né? Uhum. Você vem de uma startup, você acha que ainda não dá para soltar. Eu acho que esse aqui é um momento de grande maturidade mesmo do líder, de entender o que pode delegar, o que não pode, enfim.
Eu acho que eu vou na hiperfoco aqui. De novo, eu tenho 2 cartas. Eu tenho desperdício sim. 0 e hiperfoco só. Então, mais uma vez, a gente joga com as cartas que a gente tem, né? Nem sempre a gente tem tudo. Então, aqui está me dando um foco grande. Eu vou usar esse foco para entender aonde que eu posso, em quem eu posso confiar para delegar, vamos dizer assim. Criatividade e agilidade na decisão. Eu vou com esta. Muito bom. Vamos ver o mundo? Vamos ver o mundo. Condições normais. Nenhuma bom. alteração na rodada. Estamos 0 a 0. Vamos lá? Vamos lá. 6. E3 de novo. E3. Essa aqui, né? Não, você já foi para empresário, você está aqui agora. Eu tô aqui. Eu tô do lado do empresário. Você jogou com o meu. É por Ih, isso. eu joguei com o seu? Mas tudo bem. Calma lá, 6. agora me perdi aqui. Tá aqui, o seu é 6. esse aqui. O seu é esse aqui. Tá, Tô não sei aqui. qual que tava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pro empresário aqui. Agora você foi empresário começando aqui, ó, no crescimento. Empresário começando. Já saiu da startup. Um funcionário que participou da fundação da empresa pede demissão e faz uma denúncia de assédio moral contra os sócios. Ai. Rapaz, esse é difícil, hein? Vamos ver aqui. Fez uma denúncia de assédio moral. E é uma pessoa que está desde o começo. Você precisa de agilidade de decisão, foco, adaptabilidade. Difícil essa perguntinha aqui. O que você faria? O que eu faria? Assédio moral. Talvez, enfim, primeiro eu tentaria, acho que a primeira coisa que aconteceria é uma reflexão de entender qual foi a situação. Porque nem sempre, de novo, a percepção da situação é igual para todo mundo. Às vezes você pode ter falado algo que não era necessariamente um assédio moral, mas a pessoa tem entendido como aquilo. Então, acho que essa introspecção é importante. E segunda coisa que eu faria é conversar com a pessoa que fez a denúncia para poder, enfim, se eu realmente tiver causado uma situação que teve a percepção, pedir Mas desculpa. é o seu sócio. Um funcionário que participou da fundação da empresa pede demissão. Não, contra um dos sócios. Um dos sócios. Tá, você tá então se colocando como não- sendo a pessoa. Tá, então, ok. Aí depende de quem foi, mas acho que tem esse ponto. E segundo, e por fim, se isso aqui foi algo que foi público, tá, acho que é importante ter uma clareza na comunicação com o time, para não deixar isso reverberar Crescer, e né? crescer. Exatamente. Então tem que ter aqui um ponto de... Acho que tem que ser ágil. Então aqui, ó, agilidade na decisão, foco e criatividade para poder manter isso tudo controlado e, enfim, e ter os devidos desculpas e o que for necessário. Legal. Vamos ver aqui agora para onde eu vou. 10. E agora? Acho que eu vou vender minha empresa, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vendi minha 5. empresa e fui ser CEO de outra. Pronto. Olha lá. Fiz o que você vai fazer daqui a pouco. A principal concorrente da empresa que você trabalha lhe fez uma proposta de emprego com valores bem altos de salário. Ai. Uau, bom. Eu brinquei aqui que eu vendi a empresa, né? Se eu tivesse vendido a empresa, eu não ia precisar de dinheiro. Mas vamos lá, vamos imaginar que eu sou funcionário, que eu cheguei como CEO e que agora... Eu acho que aqui a gente tem um problema de ética muito grande, né? Porque se a principal concorrente de onde eu trabalho, eu não aceitaria. Porque eu acho que se eu sou CEO de uma empresa, se eu fiz essa empresa crescer a ponto de chegar a liderar, como é que eu vou, do nada, ir para a principal concorrente? Eu não... Nem tudo é dinheiro nessa vida, né? Você tem além de tudo, os relacionamentos, né? Não, eu nem... Isso aqui não me pegaria. Aqui eu tenho um não de cara, então, assim... É um hiperfoco, porque eu só tenho desperdício 0. É um hiperfoco, é um foco de não, pronto, acabou, fui e acabou. Boa. Caos, agora vamos ver o mundo. O mundo primeiro, verdade. Vamos ver aqui, ó. Aumento drástico da violência urbana. Então todo mundo diminui pontos. Então o mundo está agindo contra nós. Você Sim. pode jogar. 8. Tá certo. Eu. Mas você vendeu e montou outra empresa? Sua startup está dando certo. Seus sócios e você reagem de forma completamente diferente diante deste sucesso. Novos conflitos entre vocês desafiam o futuro do empreendimento. Importante. Eu aproveito para fazer uma pergunta para você. Qual o segredo de uma sociedade de 11 anos?
Cara, acho que a primeira coisa é escolher bem o sócio. Mas Mas é difícil. Assim, o primeiro passo é esse. Então, você pode até escolher, mas o mundo aí, ó, o que aconteceu? Você pois bem, escolheu bem seu sócio. e o escolher significa não fazer sociedade com pessoas que você pouco conhece. Ou evitar. Às vezes não dá. Mas se você conhecer a pessoa profundamente antes, isso já ajuda a evitar problemas futuros. Segundo ponto, ter clareza, ter pré-alinhamentos, né? Então, ter algum tipo de memorando de entendimento das partes sobre assuntos que podem ser críticos no futuro. Até porque se tiver problemas e não conseguir sanar na hora desse memorando, aí, desse alinhamento, provavelmente esses problemas iriam acontecer no futuro. E terceiro, tem que ter transparência, tem que ter conversa. É a mesma coisa que a gente faz aí da percepção da situação com os colaboradores, precisa ter entre os sócios. Uhum. Porque no momento em que a cabeça desalinha, ou alguém tem algum interesse que fica à frente do interesse da empresa, começa a ter problema. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou essa coisa do alinhamento, de um memorando de intenções. Não sei se já aconteceu com você em algum outro momento, mas de vocês chegarem em um ponto onde você pensa de um jeito, o teu sócio pensa de outro. Como é que vocês resolvem isso? Qual que deve ser o seu conselho para quem está vivendo isso? Isso é super comum de acontecer, tá? Não é uma coisa que invariavelmente vai ter alguma decisão, que às vezes são decisões pequenas, às vezes são decisões grandes. E quanto maior o tamanho da decisão ou do impacto, é mais importante o debate e a reflexão. Primeiro ponto, a gente não pode olhar isso do ponto de vista pessoal, porque tem que sempre estar com a empresa como foco, né? Ou seja, qual que é o objetivo, qual que é o melhor para a empresa. Se essa premissa ela não está alinhada e cada um está olhando para o pessoal, já vai dar problema. Então, assim, acho que esse alinhamento de ter sempre a empresa, o que é melhor para a empresa. Segundo ponto, ter flexibilidade cognitiva. O que significa isso? É você saber que mudar de opinião está tudo bem, faz parte e é necessário. Pessoas inteligentes mudam de opinião. Uhum. Então, quando você é totalmente engessado numa visão e você não quer ouvir e lapidar aquilo e talvez mudar de opinião, também vai dar problema porque vai ficar cada um puxando para um lado e o negócio não vai se concretizar. Então, acho muito importante trazer argumentos, ter um tempo de reflexão e sempre estar com a empresa em primeiro lugar. Então, e a terceira coisa que eu acho que ajuda muito às vezes, você está num debate, numa discussão, num alinhamento, e as ideias estão diferentes. Uhum. Só que você começa a ver, você entende, às vezes, o fluxo de raciocínio que a pessoa está colocando, e às vezes tem alguma premissa que está desalinhada. Às vezes é um detalhe que está desalinhado, mas, no geral, está todo mundo falando coisas parecidas. Coisa. Então, eu gosto muito de escrever. Quando tem decisões difíceis ou coisas que estão truncadas, eu gosto de escrever. Porque quando você escreve, você ajuda a ter clareza mental. Você refina aquilo que você está escrevendo para ter coerência, coesão, e aquilo fica mais claro. Uhum. E até depois, já aconteceu várias vezes, eu escrevo e eu falo, Rafa, chega aqui, ó, lê o que eu escrevi, ao invés de eu ficar falando e defendendo, tem todas as premissas aqui. Vê se você discorda de alguma premissa, se tem alguma coisa que não faz sentido. Aí ele volta e fala, ó, tem essa coisa aqui, talvez sejam premissas críticas que a gente está desacordado. E aí a gente começa a debater o que ponto tá escrito. de desacordo, mas baseado numa clareza mental. Então, quando a conversa começa a ficar muito na opinião, com argumentos que têm premissas que não estão sendo expostas, aí não vai funcionar. Então, eu gosto de escrever, eu sempre faço isso. Boa dica. E aí você vai resolver eu tenho que resolver isso aqui. Então, nossos conflitos de vocês. Pensamento fora da caixa, perseverante. Eu vou de pensamento fora da caixa aqui, porque ele traz o ponto de criatividade, o ponto de adaptabilidade, acho que é essa questão da flexibilidade cognitiva, de mudar. Então, eu vou com pensamento fora da caixa. Legal. Daniel, a gente chegou ao final, infelizmente, do nosso programa. E eu queria, além de te agradecer muitíssimo, eu queria pedir para você olhar para a sua câmera ali, a número 3, e deixar uma mensagem ou algum conselho para quem quer ser empreendedor ou alguém que queira trabalhar numa empresa como a sua. Enfim, fique à vontade para deixar mais um ensinamento para a gente. Vamos lá. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, primeiro, isso aqui tem muito conhecimento, tem muita história, né? E tudo o que a gente constrói, no final das contas, não é sobre o destino. É sobre a nossa construção da história, sobre a trajetória. Então, uma das coisas que mais me orgulha é olhar aquilo que a gente está construindo. Como é que a gente estava um ano atrás, como é que a gente está hoje? Como é que a gente estava 10 anos atrás, como é que a gente está hoje? Então, independente do que você vai fazer da sua vida, você vai trabalhar numa empresa, você vai empreender, você vai não fazer nada, ficar na praia, mas pense na história que você está construindo e no impacto que aquilo tem na vida das pessoas do seu lado,
seus colaboradores, sócios e dos seus clientes, das pessoas que estão consumindo ali aquilo que você está proporcionando. Né? E sempre fique em movimento, porque o movimento, ele cria a sorte, ele cria as oportunidades que vão, que no final das contas tudo se conecta, né? Então coisas que não faziam sentido em algum momento podem fazer e aquilo vai virando um grande ciclo positivo. Então se conectem, se movimentem e construam uma história que seja legal de ser contada e que vocês se orgulhem. Muito legal. Bom, eu não preciso falar mais nada depois disso, só dizer para você, reforçar essa questão que o Daniel trouxe com relação ao movimento. O que a gente traz aqui para vocês é exatamente para ajudá-los a entrar em movimento. Para não só ajudá-los com conteúdo, trazendo pessoas como o Daniel, mas ao mesmo tempo dar força para vocês e dizer, se ele chegou, você também pode chegar. Até o próximo Domitor.